Ano que vem vai ter um aumento da carga tributária. Nós vamos começar a pagar também imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos. Todo mundo tem falado bastante sobre o projeto de lei 1087 de 2025, que acabou de ser aprovado pela Câmara e depois pelo Senado Federal. Nesse momento ele ainda aguarda a sanção do presidente da República. Então, se por um lado ele traz o benefício para que os contribuintes que ganham até R$5.000 tenham isenção do imposto de renda, para aqueles que forem empresários, e aí não importa o tamanho, quem está com empresa no Simples, no MEI, quem está no lucro presumido ou lucro real ou arbitrado, todo mundo vai ter a grande surpresa de ter aí uma tributação a partir do momento em que essa distribuição de lucros dos resultados mensais da empresa para o sócio ultrapassar os R$50.000 por mês, por par, empresa sócio, ou no ano, mais de R$600.000. E agora, o que mais, Lucas, que você lembra desse projeto de lei? Acho que a gente podia começar falando um pouco da notícia que foi vendida como boa, até para a gente ir se situando. Primeiro a gente trazer a isenção. Houve um aumento de isenção, né? No imposto de renda, aqueles que ganham até R$5.000 por mês, eles não precisarão mais pagar imposto de renda na fonte, né, César? Sim. E essa isenção ela vai de R$5.000 até R$7.500 e os descontos eles são progressivos. E foi vendido como uma notícia boa e de fato não deixa de ser uma notícia boa para o empregado, aquele que é CLT. Mas teve a contrapartida, né, César? Você pode trazer um pouco mais para nós da contrapartida? A contrapartida vai ser a tributação dos dividendos aí. Alguém tem que pagar a conta, né? Ah, com certeza, os empresários vão pagar a conta. Então, além de você já ter a tributação no lucro quando ele é contabilizado na empresa e serve de base de cálculo para imposto de renda e contribuição social, na distribuição nós temos uma nova tributação que será até 10%. Então, desde empresários em geral até a distribuição para sócios no exterior, teremos aí o alcance desse imposto de renda na fonte aí de 10%. E também teremos a tributação da renda mínima, né? Eu acho que vale até a pena você voltar, a gente estava conversando aqui com relação às pessoas que efetivamente serão impactadas com isso, né? Porque quando a gente fala em empresas, normalmente a gente pensa em grandes empresas, não são só grandes empresas, né? Exatamente. Isso vai impactar também outras pessoas, né? Com certeza, se você está no Simples Nacional, por exemplo, que é 90% das empresas do país, você pode sim ser alcançado desde que você, sócio da empresa, adquira mais de que R$50.000 por mês em termos financeiros. Então isso sim é bem impacto provável. para advogados, para médicos, para outros setores que a gente às vezes não olha como empresa, né? Contadores, auditores, Sim. todas as profissões liberais, né? Todo esse pessoal vai sofrer um impacto importante em cima dessa tributação que está sendo criada, foi criada esse ano e que vai começar a valer a partir do ano que vem. E além disso, nós teremos também uma tributação mínima do rendimento das pessoas físicas. E aí abrange todo mundo, seja empresário ou não, pode ser aposentado ou não, não importa. Quando a pessoa tiver um rendimento mínimo anual igual ou superior a R$600.000, ele vai ter lá também um adicionalzinho ali de 10%, que é uma tributação mínima. E aí isso vai reunir determinadas aplicações financeiras, o rendimento que ele tiver através de empresas e outros rendimentos, ganho de capital, etc. A conta vai ser paga de alguma forma, de uma forma ou outra. Eu acho que só fazer uma curiosidade aqui também, nós já tínhamos escrito sobre isso no passado, mas é sempre importante lembrar, né? O governo diz que para trazer a isenção para quem ganha até R$5.000 por mês, eles criaram isso e isso foi uma forma de trazer a recomposição da renda para a tabela do imposto de renda progressiva. Só que se a gente pegar só o período do Plano Real, ou seja, de agosto de 94 até hoje, e fizermos a correção da tabela de agosto de 94 até hoje pelos índices oficiais, nós vamos ver que a primeira faixa de isenção chegaria a R$7.000, não a R$5.000. Então, tem uma parte aí que ainda assim está sendo tributada, mas na verdade é mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda em razão da inflação ao longo do tempo. Mas o fato da vida é que uma boa parte da população vai ser beneficiada com isso, mas uma outra parte que produz, que gera, vai pagar, sem dúvida nenhuma. E essa distribuição de dividendos, ela é só no país, César, ou também vai pegar no exterior? Também vai pegar o sócio estrangeiro, ou seja, quando o Brasil distribuir lucros, uma empresa no Brasil distribuir lucros para os sócios em geral,
brasileiro ou estrangeiro vai ter tributação também. Então agora, mais do que nunca, aqueles tratados para evitar a dupla tributação vão começar a fazer algum sentido no que diz respeito à eliminação da dupla tributação da renda, do lucro, da renda que é produzida aqui no Brasil, quando ela é paga para o residente. Então isso é um ponto muito importante, né? Se você distribui lucro para o exterior, a lição de casa é verificar se tem o tratado ou não. E os limites de isenção ou de evitar a dupla tributação e se ele gera crédito na outra ponta lá como forma de compensação por aquilo que é tributado aqui. Então, resumindo, o que a gente tem hoje para uma parcela da população vai ser benéfico, para os empresários nem tanto, e se você enviar o lucro para o exterior também será tributado nesse sentido. Tem algum mecanismo para reduzir, para eliminar isso, César? Tem um ponto da lei que não está muito claro, que diz que se a empresa que pagar os dividendos, ela tiver tributado o lucro, que for base de cálculo desse dividendo que é pago para o sócio, no mínimo lá, nos 34%, que seria a somatória das alíquotas do imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, em tese ele poderia compensar uma coisa com a outra. Na prática, isso gerou um monte de dúvidas, porque você tem regimes de tributação que são beneficiados e eles não vão tributar a renda nesse valor do ponto de vista econômico, ou seja, quem está no lucro presumido não vai chegar numa tributação de 34% do lucro que foi base de cálculo para a distribuição do dividendo. Então, do ponto de vista econômico, isso não necessariamente vai se realizar. Mesma coisa de quem está no Simples. A gente não vai ter essa tributação. Então não se sabe ao certo como é que eles vão aplicar esse dispositivo. E mesmo para quem está no lucro real, você sabe bem, você já trabalhou com isso, apesar dela ter a alíquota cheia e base de cálculo cheia, você pode chegar num resultado que não necessariamente vai te dar uma carga tributária efetiva de 34% sobre o lucro que vai servir de base para distribuição para os sócios. Então pode ser que você chegue numa situação de prejuízo real, mas você tenha um prejuízo fiscal, mas você tenha lucro contábil e possa distribuir isso para os sócios. A dúvida até é qual é o pagamento que você vai abater, né? É a alíquota efetiva, resumindo, é a alíquota efetiva, não é? Né? A base de cálculo, então a gente tem uma série de circunstâncias. Eu acho que a dúvida principal que fica é a partir de quando, né? A partir de quando, exatamente. A partir de quando que isso vai acontecer. A lei, ela não foi sancionada ainda, falta só esse ato, né, César? Não, exatamente. Eu acho que o último ponto a ser lembrado é que quem tiver lucro para distribuir tem que fazer e tem que registrar isso formalmente através de ato societário, porque aquilo que for de lucro até 31/12/2025, que for distribuído até 31/12/2025, ok, está livre. Aquilo que ficar para trás vai ter que seguir aquilo que for determinado no ato societário que deliberou o documento. Então, assim, como a lei entra em vigor em 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2026, a gente já tem esse cenário do imposto de renda. Se eu for tomar alguma atitude, ontem. É agora. Então, acho que o ponto importante aqui da gente trazer de atenção é para que as pessoas ajam, né, de imediato agora, né? Porque com essa mudança da legislação no ano seguinte, isso vai trazer um impacto significativo para as pessoas, então é interessante que a gente, nesse momento, adote uma medida para evitar impactos no futuro. Por isso que eu acho que é importante os empresários e as pessoas que estão dentro dessa realidade buscarem as informações, buscarem assessoria jurídica, de contabilidade, para poderem fazer essas distribuições ainda esse ano e não impactarem negativamente com essas mudanças que vão entrar em vigor no próximo ano. Se você gostou desse tema e tem interesse em outros assuntos, entra lá no nosso site, assina a nossa newsletter que você vai ficar informado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema e continuem nos acompanhando para mais atualizações. Tchau, tchau.